Fantastes, um conto de fadas, George MacDonald. Capítulo 1. Um espírito. Florestas ondulantes e silenciosa nascente, e riacho agitado e lúgubre entardecer, agora aprofundando as formas sombrias para assumir voz. Manteve-se em comunhão com ele, como se ele e aquilo fossem tudo o que existisse. Alastor, de Percy Bysshe Shelley. Certa manhã despertei com a usual perplexidade da mente que acompanha o retorno à consciência. Enquanto me sentava e olhava através da janela do meu quarto, um tênue raio cor de pêssego, dividindo uma nuvem que acabara de se levantar acima da pequena elevação do horizonte, anunciava a aproximação do sol. Enquanto meus pensamentos, que com um sono profundo e aparentemente sem sonhos havia dissolvido, começavam novamente a assumir formas cristalinas. Os estranhos eventos da noite anterior apresentavam-se outra vez à minha estupefata consciência. Na véspera, havia comemorado meu 21º aniversário. Entre outras cerimônias, investindo-me de meus deveres legais, foram-me entregues as chaves de uma velha escrivaninha na qual meu pai mantinha seus documentos particulares. Assim que constatei estar só, ordenei que iluminassem o gabinete onde estava o móvel. Foram as primeiras luzes que iluminaram aquele recinto. Em muitos anos, desde a morte de meu pai, o aposento permanecera intocado. No entanto, como se as trevas tivessem ocupado aquele lugar por tempo demais para serem expelidas com facilidade, fixando-se e escurecendo as paredes como morcegos, tais velas serviam embora para iluminar as lúgubres decorações que pareciam jogar sombras ainda mais escuras nos detalhes da bem trabalhada moldura do teto. Todas as outras áreas do cômodo permaneciam envoltas em um mistério cujas raízes mais profundas estavam reunidas em torno do gabinete de carvalho escuro, do qual me aproximei com um estranho misto de reverência e curiosidade. Quem sabe, como um geólogo, eu estivesse prestes a iluminar os estratos enterrados do mundo humano como seu fóssil permanecendo carbonizado pela paixão e petrificado pelas lágrimas. Quem sabe, estivesse prestes a entender como meu pai, cuja história de vida me era desconhecida, entrelaçara sua teia da história, como descobrira o mundo e como o mundo o havia deixado. Quem sabe, estivesse para encontrar apenas os registros de terra e riquezas tão escondidas e seguras, vindas de homens estranhos através de tempos turbulentos até mim, que pouco ou nada sabia a respeito deles. A fim de iluminar as minhas especulações e para dispersar o temor que rapidamente estava crescendo ao meu redor, como se os mortos estivessem se aproximando, dirigi-me à escrivaninha e, tendo encontrado a chave que se encaixava na parte de cima, abri-a com certa dificuldade. Então, puxei para perto dela uma pesada cadeira de encosto alto e sentei-me diante de uma infinidade de pequenos compartimentos, gavetas e puxadores. No entanto, a portinhola de um diminuto armarinho no centro, em especial, atraiu a minha atenção, como se lá repousasse o segredo de um mundo há muito escondido. Encontrei sua chave. Uma das enferrujadas dobradiças estalou e partiu-se no instante em que abri a portinhola, revelando inúmeras outras mínimas repartições. Entretanto, essas repartições eram mais rasas quando comparadas com a profundidade daquela ao redor do pequeno armarinho, pois as do lado de fora alcançavam até a parte de trás do móvel. Assim concluí que deveria haver algum espaço acessível atrás dele. De fato, descobri que elas foram construídas em estruturas separadas que podiam ser puxadas como uma só peça.
Na parte posterior, encontrei um tipo de porta flexível, formada por pequenas barras de madeira horizontal unidas. Depois de longa busca tentando movê-las de diversas maneiras, descobri afinal um diminuto botão de aço em um dos lados. Pressionei-o repetidamente com a ponta de uma velha ferramenta ali por perto, até que, depois de um tempo, ele começou a ceder para dentro e a pequena lâmina, subindo repetidamente, revelou uma câmara vazia, exceto por uma pilha de pétalas rosas murchas, cujo perfume havia sumido em uma das extremidades, e na outra um pequeno pacote de papel unidos por um pedaço de laço, cuja cor havia partido juntamente com o perfume da rosa. Quase temendo tocá-los, pois cumpriram sem reclamar a lei do esquecimento. Recostei-me em minha cadeira e os fitei por um instante, quando de repente vislumbrei na soleira da pequena câmara, como se tivesse emergido do chão, uma diminuta figura de mulher, tão perfeita em sua forma como se fosse uma pequena estatueta grega desperta para a vida e o movimento. Seu vestido era de um tipo que jamais se tornaria obsoleto porque era simplesmente natural. Uma túnica trançada em uma fita ao redor do pescoço e limitada por um cinto na altura da cintura, estendendo-se até seus pés. Somente mais tarde, contudo, eu notei seu vestido. Embora minha surpresa não fosse de forma alguma tão avassaladora quanto era de se esperar ao testemunhar uma aparição dessas. Entretanto, percebendo, creio eu, alguma perplexidade em minhas expressões, ela caminhou em minha direção, postando-se a cerca de 1 metro de mim, e disse numa voz que estranhamente lembrava uma sensação de crepúsculo: bancos de rios formados por juncos e um vento soprando baixinho, mesmo nesse cômodo de morte. Anodos, você nunca viu uma criatura tão pequena antes, viu? Não, respondi. E na verdade acho difícil acreditar no que estou vendo agora. Isso sempre acontece com os homens, pois vocês não acreditam em nada na primeira vez, sendo tolos o bastante para deixarem que a mera repetição os convença daquilo que consideram inacreditável. Contudo, não vou discutir com você. Vou conceder-lhe um desejo. Nesse ponto, não consegui deixar de interrompê-la em seu discurso tolo. Porém, não tenho motivos para me arrepender de tê-lo feito. Como pode uma criatura tão pequena como você garantir ou negar qualquer coisa? Essa é a filosofia que você acumulou em 21 anos, ela ironizou. O tamanho não é nada, o conteúdo é o que importa. Trata-se de mera questão de relação. Suponho que Sua Alteza não se sinta totalmente insignificante do alto do seu 1,80 m de altura, embora para os demais você certamente pareça pequeno ao ser comparado com o seu velho tio Ralph, mais alto que você, cerca de 15 centímetros no mínimo. Porém, o tamanho significa tão pouco para mim que me encaixarei aos seus tolos preconceitos. Tendo dito isso, ela pulou da mesa para o chão, onde apareceu como uma alta e graciosa dama de semblante pálido e grandes olhos azuis. Seus cabelos escuros esvoaçavam atrás dela, ondulados, mas não encaracolados, até a cintura, e suas formas delineavam-se nitidamente contrapostas à sua túnica branca. Agora, disse, você acredita em mim? Inebriado pela presença de tamanha beldade que agora vislumbrava e atraído por uma forma tão irresistível quanto incompreensível, creio que entendi, que estendi meus braços em sua direção, ao que ela recuou 1 ou 2 passos, dizendo: garoto tolo,
Se você pudesse me tocar, eu teria de machucá-lo. Além disso, completei 237 anos na metade do último verão. E como você sabe, um homem não deve se apaixonar por sua avó. Mas você não é minha avó, afirmei. Como pode ter certeza disso? Ela retrucou. Arrisco dizer que você sabe alguma coisa sobre seus tataravós até muito antes disso, mas sabe muito pouco sobre suas tataravós de qualquer um dos lados. Agora, indo direto ao ponto, sua irmãzinha estava lendo um conto de fadas para você ontem à noite, não é mesmo? Sim, ela estava. Ao terminar de ler, ela lhe perguntou enquanto fechava o livro: Existe um país das fadas, irmão? Você respondeu com um suspiro. Presumo que sim, se ao menos alguém encontrasse o caminho para lá. Foi sim, mas eu quis dizer algo bem diferente do que você parece estar pensando. Não se importe com o que eu pareço estar pensando. Você encontrará o caminho para o reino das fadas amanhã. Agora, olhe nos meus olhos. Ansiosamente, eu obedeci. Eles me preencheram de um desejo desconhecido. De alguma forma, lembrei-me de minha mãe. Lembrei-me que minha mãe morreu quando eu ainda era um bebê. Olhei cada vez mais fundo até que seus olhos se abriram ao meu redor como mares e afundei em suas lágrimas. Esqueci todo o resto até me descobrir ao lado da janela, cujas cortinas sombrias estavam recolhidas e onde permaneci, observando fixamente um divino céu cheio de estrelas pequenas e resplandecentes sob o luar. Abaixo havia um mar parado, como a morte, e branco à luz da lua, estendendo-se em direção às baías e ao redor de cabos e ilhas cada vez mais distantes. Jamais vi algo tão branco. Ai de mim! Não era um mar, mas uma névoa baixa e brilhante por causa da lua. Certamente há um mar assim em algum lugar, disse a mim mesmo. Então uma voz suave e doce respondeu atrás de mim. No reino das fadas, Anodos. Virei-me, mas não vi ninguém. Fechei a escrivaninha e fui para o meu próprio quarto, direto para a cama. Lembrei-me de tudo ao permanecer deitado com os olhos semiabertos. Eu logo descobriria que a promessa da dama era verdadeira. Neste dia, eu encontraria a estrada para o reino das fadas. Capítulo 2. Onde está o rio? Chamou ele. Em lágrimas. Não vês suas ondas azuis sobre nós? Ele olhou para cima e o rio azulado estava fluindo gentilmente sobre suas cabeças. Heinrich von Offertingen de Novales. Enquanto rememorava esses estranhos eventos em minha mente, de repente, como alguém que desperta para a consciência de que o mar esteve gemendo ao seu lado por horas, ou que a tempestade esteve uivando em sua janela a noite inteira, atentei para o som da água corrente perto de mim. Ao olhar para fora da casa, vi que uma banheira de mármore na qual costumava me lavar e que ficava num pedestal baixo, de mesmo material, posicionada num canto do meu quarto, estava transbordando, como uma fonte e um riacho de água limpa. Corria pelo tapete por toda a extensão do quarto, encontrando vazão, sabe-se lá onde. Mais estranho ainda é que onde esse tapete projetado por mim mesmo, para imitar um campo de grama e margaridas, margeava o curso do pequeno riacho. As lâminas da grama e as margaridas pareciam balançar por causa de uma pequena brisa que acompanhava o sentido da água, ao passo que embaixo do pequeno regato elas se curvavam e agitavam
conforme o movimento inconstante da corrente, como se fossem se dissolver com ela, esquecendo-se de sua forma fixa e tornando-se fluentes como as águas. Minha penteadeira era uma antiquada peça de mobília confeccionada em carvalho preto, com gavetas por toda a sua frente. Estas eram cuidadosamente entalhadas em ornamentos que imitavam folhas e flores, nas quais a era formava a parte principal. A extremidade mais próxima dessa peça permanecia como sempre esteve, porém, na parte mais distante, uma singular mudança havia iniciado. Por acaso fixei o olhar sobre um pequeno ramalhete de folhas de era. A primeira delas era evidentemente fruto do trabalho do artífice. A seguinte já me pareceu curiosa, porém a terceira era indubitavelmente. Era viva, sendo que, ao lado, um ramo de trepadeira havia-se entrelaçado à dourada alça de uma das gavetas. Em seguida, ao ouvir um leve movimento acima de mim, olhei para o alto e notei que os galhos e as folhas desenhados nas cortinas de minha cama movimentavam-se suavemente. Desconhecendo que mudança ocorreria a seguir, pensei ser aquela uma boa hora para me levantar, mas, esticando-me para fora da cama, meu pé desnudo pisou em uma relva verde gelada. Embora tenha me vestido com toda a pressa do mundo, vi-me tendo que fazer minhas necessidades debaixo do ramo de uma grande árvore, cuja copa balançava sob os dourados raios do nascer do sol, intercalados a luzes de vários matizes e as sombras das folhas e galhos que dançavam ao sabor do vento gelado da manhã, tal como ondas do mar quebrando na praia. Depois de me lavar o melhor que podia no límpido riacho, levantei-me e olhei ao redor. A árvore sob a qual parecia ter-me deitado durante toda a noite era um dos postos mais avançados de uma densa floresta em cuja direção fluía o riacho. Traços pálidos e pegados, muitos dos quais cobertos de grama e musgo, apresentando pimpinelas aqui e acolá, eram discerníveis ao longo da margem direita. Este, pensei eu, com certeza deve ser esse o caminho para o reino das fadas que a dama da noite passada prometeu que eu encontraria em breve. A seguir, cruzei o riacho e acompanhei-o, seguindo a trilha de sua margem direita, até que cheguei à floresta como imaginara. Nesse ponto, deixei a trilha sem qualquer boa razão e com um vago sentimento de que deveria ter seguido seu caminho tomando uma direção mais ao sul. Capítulo 3. O homem deve usurpar todo o espaço, encarar a ti na pedra, no arbusto, no rio, no rosto. Nunca antes teus olhos viram uma árvore. Não é um mar o que vês no mar. É senão uma humanidade disfarçada. Evitar teu companheiro, vão teu plano. Tudo o que interessa ao homem é o homem. Henry Sutton. As árvores que estavam longe umas das outras onde eu entrei, dando passagem livre aos raios de sol, fecharam-se rapidamente conforme eu avançava, de modo que logo seus frondosos troncos barraram a entrada da luz solar e formaram uma densa barreira entre mim e o leste. Pareceu-me estar avançando rumo a uma segunda meia-noite. Contudo, em meio àquele crepúsculo que se impunha antes de adentrar o que aparentava ser a parte mais escura da floresta, vislumbrei uma donzela caminhando em minha direção, vindo de suas profundezas. Ela pareceu não me notar, já que aparentemente estava ocultada com um feixe de flores selvagens que carregava em suas mãos. Mal conseguia ver seu rosto, pois embora caminhasse diretamente ao meu encontro, em nenhum momento ela levantou a cabeça. No entanto, quando me alcançou
Em vez de passar por mim, ela deu meia volta e andou ao meu lado por alguns metros, ainda mantendo o rosto voltado para baixo e se ocupando com suas flores. Durante todo o tempo, entretanto, ela falava rápido, num tom de voz baixo, como se estivesse falando consigo mesma, mas claramente dirigindo suas palavras a mim. Aparentava estar com medo de ser observada por algum inimigo à espreita. Confia no carvalho, disse ela. Confia no carvalho, no olmo e na grande faia. Tome conta da bétula, pois, embora ela seja honesta, ainda é muito nova para ser imutável. No entanto, se afaste do freixo e da amieiro, pois o freixo é um ogro. Você o reconhecerá por seus dedos grossos, e a amieiro o sufocará com sua rede de cabelo se você permitir que ela se aproxime durante a noite. Tudo isso foi dito sem pausa ou mudança de tom. De repente, ela se virou e me deixou caminhando no mesmo ritmo invariável. Não pude conceber o significado disso tudo, mas me dei por satisfeito, ao pensar que haveria tempo suficiente para descobrir o que ela quis dizer quando surgisse a necessidade de fazer uso de seus conselhos, que por sua vez seriam revelados pela ocasião. Concluí, a partir das flores que carregava, que toda a floresta não poderia ser tão densa quanto aparentava de onde me encontrava na hora. Eu estava certo, pois logo cheguei a uma parte mais aberta, e depois atravessei uma vasta clareira, coberta de grama, na qual havia diversos círculos de um verde mais brilhante. Mas mesmo ali fui atingido por um silêncio absoluto. Não ouvi o canto de nenhum pássaro, nem o zumbido de nenhum inseto. Nenhuma criatura viva cruzou meu caminho. Contudo, de alguma forma, todo o ambiente parecia estar apenas dormindo. E mesmo nesse estado, um sentimento de expectativa pairava no ar. Todas as árvores pareciam ter uma expressão de mistério consciente, como se dissessem para si mesmas: nós podemos, se o fizermos. Todas apresentavam um aspecto grave. Então lembrei-me de que a noite é o dia das fadas e a lua seu sol. Assim pensei, tudo dorme e sonha agora. Quando a noite vier, será diferente. Ao mesmo tempo, sendo um homem e um filho do dia, sentia um pouco de ansiedade sobre como me sairia estando entre os elfos e outros filhos da noite. Estes acordam quando os mortais, como eu, sonham, vivendo suas rotinas naquelas horas extraordinárias que silenciosamente passam entre figuras imóveis de homens, mulheres e crianças esparramadas na cama e divididas sob o peso das ondas da noite, que fluem e os derrubam, mantendo-os afogados e inconscientes até que venha a maré baixa e as ondas retornem para o oceano da escuridão. Porém, tomei coragem e prossegui. Entretanto, logo voltei a ficar ansioso, mas por causa de outra coisa. Não havia comido nada naquele dia, e durante a última hora a fome me assolou. Então o meu temor cresceu ao imaginar que não encontraria nada para satisfazer as minhas necessidades humanas nesse lugar estranho. Mas, de novo, enchi-me de esperança e segui em frente. Antes do meio-dia, imaginei ter visto uma leve fumaça azul saindo dos troncos das árvores maiores à minha frente. Em seguida, me vi em um lugar aberto onde havia uma pequena cabana construída de maneira a deixar que os troncos de 4 grandes árvores formassem suas extremidades, enquanto os galhos se encontravam e se entrelaçavam sobre o teto, formando uma grande nuvem de folhas sobre ela, em direção aos céus. Imaginei-me encontrando um humano habitando nessa vizinhança, e ainda que não parecesse totalmente humana, aquela visão era suficiente
para me encorajar a esperar algum tipo de comida. Não vendo entrada alguma, dei a meia volta indo para o outro lado e lá encontrei uma porta escancarada. Atrás dela havia uma mulher sentada, preparando alguns vegetais para comer. Era um lugar acolhedor e confortável. Ao me aproximar, ela levantou os olhos e, vendo-me, não demonstrou surpresa alguma, mas curvou a cabeça de novo, retornando ao trabalho e dizendo num tom de voz baixo: "Você viu a minha filha?" "Acho que sim", respondi. "Você poderia me dar algo para comer? Estou com muita fome." "Com prazer", ela respondeu no mesmo tom. "Mas não diga mais nada até entrar na casa, pois o Freixo está nos observando." Tendo dito isso, ela se levantou e mostrou-me o caminho para o interior da cabana. Só então percebi que fora construída por troncos de pequenas árvores colocadas bem juntas, e era mobiliada com cadeiras e mesas rústicas, das quais nem mesmo as cascas da árvore haviam sido removidas. Assim que ela fechou a porta e arrumou uma cadeira, disse, me encarando: "Em suas veias corre sangue de fada. Como sabe disso? Você não teria conseguido chegar tão longe nessa floresta se não fosse assim, e estou tentando encontrar algum indício em seu semblante. Acho que estou vendo." "O que você vê?" "Ah, deixa pra lá. Posso ter me enganado." "Mas então como você veio morar aqui?" "Porque eu também tenho sangue de fada correndo em minhas veias." Nesse momento fui eu que a encarei e pensei distinguir. Pensar na rudeza de seus traços, em especial o aspecto sisudo de suas sobrancelhas, algo raro, que dificilmente poderia ser chamado de graça, mas que contrastava de modo estranho com suas feições. Reparei também em que suas mãos eram delicadas, embora morenas por causa do trabalho e da exposição constante ao sol. "Estaria doente", ela prosseguiu, "se não vivesse nos limites do país das fadas, e de vez em quando não comesse de sua comida. E vejo pelos seus olhos que você também tem a mesma necessidade, embora por causa de sua educação e da atividade de sua mente. Você assinta menos do que eu. Você também deve ser mais afastado da raça das fadas do que eu." Lembrei-me do que a dama havia dito acerca de minhas avós. Nesse momento, ela colocou um pouco de pão e leite diante de mim, como uma amável desculpa pela simplicidade da comida, com o que, entretanto, eu não tinha a menor intenção de criar caso. Naquela hora, pensei ser o momento adequado de tentar obter explicações acerca das estranhas palavras dela e de sua filha. "O que você quis dizer ao falar daquela maneira sobre o Freixo?" Ela se levantou e olhou através da pequena janela. Meus olhos a seguiram, porém, como a janela era pequena demais para permitir que qualquer coisa fosse vista de onde eu estava sentado, levantei-me e olhei por cima de seus ombros. Tive tempo apenas de ver através do espaço aberto, no limiar da floresta mais densa, um único grande freixo, cuja folhagem mostrava uma tonalidade azul em meio ao verde mais forte das outras árvores ao redor. Então, ela me empurrou para trás com uma expressão de impaciência e terror, ao mesmo tempo, quase extinguindo a luz vinda da janela e ao cobri-la com um grande livro velho. "Em geral", disse, recobrando a compostura, "não há perigo durante o dia, pois nessa hora ele está dormindo profundamente.
Mas há algo de incomum ocorrendo na floresta. Deve haver alguma solenidade entre as fadas hoje à noite, pois todas as árvores estão impacientes e, embora não possam acordar, elas veem e escutam durante o sono. Mas que tipo de perigo ele pode oferecer? Em vez de responder a minha questão, ela se dirigiu novamente à janela e olhou para fora, afirmando temer que as fadas fossem interrompidas pelo mau tempo, pois uma tempestade estava se formando a oeste. E quanto mais cedo escurecer, mais cedo o Freixo acordará, acrescentou ela. Perguntei-lhe como ela sabia haver alguma agitação anormal na floresta. Ela respondeu: além da aparência das árvores, o cachorro ali está infeliz, e os olhos e ouvidos do coelho branco estão mais vermelhos do que o normal. Ele também salta como se esperasse um pouco de diversão. Se a minha gata estivesse em casa, ela estaria com os pelos eriçados, pois os jovens fadas retiram farpas de seu rabo com espinhos e arbustos, e ela sabe quando elas estão vindo. Eu também sei, mas de outro jeito. Nesse instante, uma gata cinza correu para dentro como um raio, desaparecendo por um buraco na parede. Ali, como eu te falei, exclamou. Mas o que tem o Freixo? Perguntei, retornando ao assunto uma vez mais. Aqui, entretanto, a jovem que conheci pela manhã entrou. Um sorriso passou da mãe para a filha, e então, esta última começou a ajudar sua mãe em pequenos afazeres domésticos. Gostaria de ficar aqui até o anoitecer, eu disse, e depois continuar minha jornada, se vocês permitirem. Você é bem-vindo para fazer como preferir. Apenas talvez seja melhor você ficar durante toda a noite do que se expor aos perigos da floresta. Para onde está indo? Isso eu ainda não sei, respondi, mas gostaria de ver tudo o que há para ser visto. Por isso, gostaria de começar logo que o sol se puser. Você é um jovem corajoso que tem alguma ideia do que está enfrentando, mas precipitado se não sabe de nada. Você é um jovem corajoso se tem alguma ideia do que está enfrentando, mas precipitado se não sabe de nada. E me desculpe, seu caso deve ser o segundo, pois você não parece muito bem informado sobre o país e seus costumes. Mas ninguém vem aqui a não ser por alguma razão, seja ela conhecida pela própria pessoa ou por quem a comanda. Então deve agir conforme desejar. Assim, eu me sentei, e sentindo-me um tanto cansado e indisposto a continuar conversando, pedi licença para dar uma olhada no velho livro que ainda cobria a janela. A mulher o trouxe imediatamente para mim, mas não sem antes dar outra olhada para a floresta, e depois puxar uma cortina branca sobre a janela. Sentei-me de frente para ela, junto à mesa, onde apoiei o grande e velho volume e comecei a ler. O livro continha diversos contos fantásticos do reino das fadas, dos tempos antigos e dos cavaleiros da Távola Redonda. Li-os durante muito tempo, até que as sombras da tarde começaram a ficar mais intensas, pois no meio da floresta escurecia mais do que em campo aberto. Por fim, cheguei a esta passagem. Nesse ponto, em sua busca, Sir Galahad e Sir Percival se reencontraram nas profundezas de uma grande floresta. Sir Galahad estava todo vestido em uma armadura de prata límpida e brilhante, um verdadeiro deleite para os olhos, porém de brilho fugaz, e sem o labor de um escudeiro sempre a postos,
dificilmente seria mantida assim, formosa e reluzente. No entanto, mesmo sem um escudeiro ou pajem, a armadura de Sir Galahad resplandecia como a lua. Ele cavalgava uma grande égua branca que contrastava com a sela e outros ornamentos em preto, salpicados com lírios formosos de um resplendor prateado. Por sua vez, Sir Percival montava um cavalo vermelho de crina e rabo fulvos, cujos arreios estavam cobertos com barro e lodo, e sua armadura apresentava-se totalmente enferrujada, a ponto de não haver meios de restaurar seu brilho outra vez. Assim, quando o sol em sua trajetória descendente brilhou entre os troncos desnudos das árvores sobre a dupla de cavaleiros, o primeiro pareceu todo brilhante com a luz, e o outro a arder como fogo avermelhado. Então, sucedeu que Sir Percival, após fugir da mulher demônio, quando a cruz no cabo de sua espada atingiu-o no coração, chegou a uma grande floresta. De modo algum recuperado de seu erro e ainda lamentando, assim mesmo, a donzela do amieiro o encontrou. Sua beleza exterior, suas palavras afáveis e a falsa aparência confortaram-no e o enganaram, até que ele a seguiu para... Nesse ponto da leitura, um grito apressado de minha anfitriã levou-me a tirar os olhos do livro e a não retornar mais a ele. "Olhe lá!" exclamou. "Olhe os dedos dele!" Assim como havia lido no livro, o sol poente brilhou por uma abertura em meio às nuvens acumuladas a oeste, e uma sombra, no formato de uma grande mão disforme, com grossos nós e protuberâncias nos dedos, sendo muito mais larga entre os dedos do que sobre a parte indivisível da mão, passou lentamente pela pequena cortina. A seguir, retornou na direção oposta. "Ele está quase acordado, mamãe, e mais ávido do que o normal." "Silêncio, minha filha. Não o faça ficar mais bravo conosco do que já está, pois não sabemos quando poderá ocorrer algo que nos obrigue a ir para a floresta depois do anoitecer." "Mas vocês já estão na floresta," comentei. "Como podem estar a salvo aqui?" "Ele não ousa chegar mais perto do que está agora," ela respondeu, "porque qualquer um desses 4 carvalhos nos cantos de nossa cabana, a partir dos o partiria em pedaços. Eles são nossos amigos, mas ele fica parado aqui e faz caretas terríveis para nós às vezes, estica seus longos braços e dedos e tenta nos matar de medo, já que de fato é o que mais gosto de fazer. Por favor, fique longe do seu caminho nesta noite." "Eu serei capaz de ver essas coisas?" perguntei. "Eu não consigo dizer ainda. Já não sei quanto da natureza das fadas há em você, mas logo descobriremos se você consegue discernir as fadas do meu pequeno jardim, e isso nos dará uma noção." "Existem as fadas das árvores, assim como as das flores?" perguntei. "Elas são da mesma raça," respondeu. "Mas aquelas que são chamadas fadas em seu país são predominantemente as filhas crianças das fadas das flores. Elas gostam muito de se divertir às custas das pessoas estúpidas como chamam vocês. Assim como a maioria das crianças, elas gostam de se divertir mais do que qualquer outra coisa." "Por que então você mantém flores tão perto? Elas não perturbam você?"
Ah, não! Elas são muito divertidas ao imitar pessoas adultas e tirar sarro das solenidades. Às vezes, elas encenam uma peça inteira diante dos meus olhos com perfeita compostura e segurança, porque não têm medo de mim. Mas tão logo acabam, caem em pequenas gargalhadas como se fosse uma piada levar qualquer coisa a sério. Porém, essas sobre as quais falo são as fadas do jardim. Elas são mais serenas e educadas do que as que dormem do que as dos campos e florestas. É claro que elas são aparentadas das flores selvagens, mas são condescendentes com elas e as tratam como primas do campo, que não sabem nada sobre a vida e não têm boas maneiras. De vez em quando, porém, elas se veem forçadas a invejar a graça e a simplicidade das flores silvestres. Elas vivem nas flores? Questionei. Não sei dizer, ela respondeu. Há algo nisso que eu não entendo. Às vezes elas desaparecem completamente até de mim, embora eu saiba que estão por perto. Elas sempre parecem morrer junto com as flores com as quais se parecem e por cujo nome são chamadas, mas se retornam à vida como as flores novas ou se com novas flores surgem novas fadas, eu não sei dizer. Elas têm tanta personalidade quanto os homens e as mulheres, mas seus humores podem variar ainda mais. 20 expressões diferentes atravessaram seus pequenos rostos em meio minuto. Frequentemente eu me divirto as assistindo, mas nunca fui capaz de fazer amizade com uma delas. Se eu falo com uma, ele ou ela olha para mim como se eu não fosse de digna atenção. Dá uma risadinha e sai correndo. Aqui. A mulher pulou de repente, como se estivesse se recompondo, e disse à sua filha em voz baixa: Se apresse, vá e o observe, veja em que direção ele vai. Também devo mencionar que a conclusão resultante das minhas observações feitas mais tarde foi que as flores morrem porque as fadas vão embora, e não o contrário. As flores parecem ser como um tipo de casa ou corpos exteriores que as fadas conseguem vestir ou tirar a seu belo prazer. Assim, como se pode ter uma noção da natureza de um homem a partir do tipo de casa que ele constituiu, caso tenha seguido seu próprio gosto? Também é possível ver, sem ver as fadas, dizer como qualquer uma delas é ao olhar a flor até sentir que a compreende. Pois exatamente o que a flor diz a você, o rosto e a silhueta da fada o dizem, só que muito mais claramente, uma vez que um rosto e uma figura humanos conseguem expressar mais que uma flor. Pois a casa e as roupas, apesar de parecidas com seus habitantes e portadores, não conseguem forjar um poder igual de expressão. Contudo, você veria uma estranha semelhança, quase uma unidade entre a flor e a fada que não poderia descrever, mas que se descreveria a você. Se todas as flores têm fadas, não posso determinar. Não mais do que poderia ter certeza de que todos os homens e mulheres têm almas. A mulher e eu continuamos a conversar por mais alguns minutos. Eu estava muito interessado na informação de que ela havia me dado e assombrado pela linguagem que eu utilizara para transmiti-la. Pareceu-me que sua relação com as fadas não era propriamente ruim. Porém, a filha retornou com notícias de que o Freixo havia acabado de sair em direção ao sudoeste. E como meu curso parecia ser rumo ao leste, ela considerou que eu não corria o perigo
de encontrá-lo se partisse imediatamente. Olhei pela pequena janela e lá estava o Freixo, aos meus olhos, no mesmo lugar de antes. Contudo, considerei que elas deviam saber mais do que eu e preparei-me para partir. Peguei minha carteira, mas para meu desalento, nada encontrei dentro dela. Com um sorriso, a mulher me disse para não me incomodar, pois o dinheiro não tinha a menor utilidade naquele lugar. Além disso, como havia a possibilidade de, em minhas jornadas, encontrar pessoas que não reconheceria como fadas, seria melhor que não tivesse nenhum dinheiro para oferecer, pois nada as ofenderia tanto. As fadas pensariam, acrescentou, que você está zombando delas. E esse é um privilégio peculiar delas em relação a nós. Assim sendo, fomos juntos para o pequeno jardim que se inclinava até uma parte mais baixa da floresta. Aqui, para meu grande prazer, era tudo vida e animação. Ainda havia luz o suficiente para enxergar um pouco. A pálida meia-lua, a meio caminho do seu zênite, tornava cada momento especial. Todo o jardim era como o salão de uma grande festa, repleto de pequenas, alegres e decorativas formas unidas em grupos, em cortejos pares ou trios, movendo-se de maneira majestosa, correndo alucinadamente ou apenas caminhando para lá e para cá. Do alto do cálice ou corolas de flores altas, como se estas fossem camarotes, algumas olhavam para a multidão abaixo, uma hora explodindo em risadas, na outra sérias como corujas. Contudo, mesmo na mais profunda seriedade, elas pareciam apenas estar esperando pela chegada da próxima risada. Algumas eram lançadas num pequeno córrego lodoso ao fundo, uns em barcos selecionados entre os amontoados de folha do último ano espalhadas, retorcidas e secas. Estas logo afundavam, porém elas nadavam de volta à terra e pegavam outras. Aquelas cujos barcos eram pétalas de rosa não murchas flutuavam por mais tempo, mas para obtê-las tinham de lutar, pois as fadas das roseiras reclamavam amargamente por estarem lhes roubando as roupas, defendendo suas propriedades com bravura. Você não consegue vestir nem metade das que já tem, diziam algumas. Não é da sua conta. Eu não permiti que você as pegasse. Elas são minhas. Tudo pelo bem da comunidade, disse uma delas, e fugiu com uma grande pétala. Contudo, a fada da rosa pulou atrás dela. Como era linda, muito parecida com uma jovem dama. Derrubou-a com um toque nos calcanhares enquanto ela corria, recuperando sua grande pétala vermelha. No entanto, outras 20 correram em diferentes direções com outras pétalas tão bonitas quanto, e a pequena criatura sentou-se e chorou. Então, mal-humorada, produziu de sua árvore uma perfeita nevasca rosa de pétalas, pulando de galho em galho, batendo o pé, estremecendo e puxando. Por fim, depois de chorar mais um pouco, ela escolheu a maior pétala que pôde encontrar e correu para longe, rindo, para lançar seu barco em direção ao restante do grupo. Porém, minha atenção foi primeira e especialmente atraída por um grupo de fadas próximas à cabana que estavam conversando juntas ao redor do que parecia ser uma última prímula a morrer. Elas conversavam cantando, e suas falas compunham uma música, algo como: a irmã Campânula morreu,
antes de nascermos. Como noiva ela apareceu numa manhã coberta de neve. O que é uma noiva? O que é neve? Nunca a provei, não sei. Quem lhe contou sobre ela, a pequena Prímula? Não consegue viver sem ela. Oh, tão doce e formosa. Nunca tema, ela virá, querida Prímula. Muda ela será? Ela logo virá, você nunca a verá. Ela foi para casa morrer, até o novo ano aparecer. Campânula, não é salutar convidá-la. Prímula é muito vulgar, vou mordê-la. Oh, levada calceolária, veja, ela derrubada na cabeça, ela derruba sua cabeça. Ela mereceu isso, Rúcula. E ela estava quase morta. Vá para sua rede de dormir, para longe você, e balance sozinha. Ninguém irá com você. Não, ninguém. Agora nos deixe prantear e cobri-la. Prímula se foi, menos a flor. Aqui está uma pétala. Coloque-a sobre ela. Sigamos em luto. Calceolária assim fez, mais profundo sobre aquele pobre criatura. O inverno virá. Ele não a alcançará. Isso é um murmúrio. Ela está enterrada, a beleza. Agora está acabada. Esse era o dever. Agora, para a diversão. E com uma risada alucinada, elas se dispersaram rapidamente, a maioria seguindo em direção à cabana. Durante a última parte da conversa-canção, elas haviam se colocado como um cortejo fúnebre. Duas delas carregando a pobre Prímula, cuja morte Calceolária apressou ao morder o seu caule sob uma das suas grandes pétalas. Elas a carregaram solenemente durante algum tempo e então enterraram-na debaixo de uma árvore. Embora, eu digo, ela não vi nada além da Prímula murcha em seu longo talo. Calceolária, que havia sido expulsa da companhia das outras por consentimento mútuo, foi embora amuada para sua rede, pois era a fada das calceolárias e parecia muito malvada. Quando chegou à sua haste, ela parou e olhou em volta. Estando tão próximo, não consegui deixar de falar com ela. Eu lhe disse: Calceolária, como pode ser tão perversa? Eu nunca sou perversa, disse ela um tanto quanto contrariada e desafiadora. Vou te morder, só se chegar perto da minha rede. Então você irá embora. Por que você mordeu a pobre Prímula? Porque ela disse que nunca mais deveríamos ver a Campânula, como se não fôssemos boas o suficiente para olhar para ela, mas ela sim, a orgulhosa, bem feito. Oh, Calceolária, Calceolária, disse. Porém, nessa hora, o grupo que havia ido para casa agitou-se novamente, gritando e berrando em meio a risadas. Metade estava nas costas da gata e outra metade agarrava-se ao seu pelo e rabo ou corria ao seu lado, até que, com a ajuda de outras que vieram ao seu socorro, a furiosa gata foi imobilizada. Então começaram a arrancar dela farpas com espinhos e pinos que manejavam com arpões. Na verdade, havia mais instrumentos sendo usados na gata do que farpas a serem extraídas. Um rapazinho que segurava forte na ponta do rabo com seus pés plantados no chão, num ângulo de 45 graus, ajudando a mantê-la firme, ministrava um fluxo contínuo de advertências dirigidas ao felino. Agora, gatinha, seja paciente.
Você sabe muito bem que isso é para o seu bem. Você não pode estar confortável com todas essas farpas. E, de fato, eu estou caridosamente disposto a acreditar. Aqui ele ficou muito pomposo. Que elas são a causa do seu mau humor. Então nós devemos tirá-las todas, cada uma delas. Ou seremos obrigados a cumprir dolorosamente a tarefa de cortar as suas garras e arrancar seus caninos. Quieta! Fique quieta, gatinha! Porém, com uma torrente de maldições felinas, o pobre animal escapou, fugindo em disparada pelo jardim e atravessando a cerca viva tão rápido que nem mesmo as fadas conseguiram acompanhar. Deixe pra lá. Nós a encontraremos novamente, e até lá a gata terá deitado numa pilha fresca de farpas. Vamos. E então se dispersaram atrás de novas travessuras. Mas eu não vou me prolongar na divertida descrição dessas criaturas brincalhonas. Seus modos e hábitos são agora tão bem conhecidos pelo mundo, tendo sido descrito tantas vezes por testemunhas oculares que seria apenas presunçoso adicionar o meu relato ao resto. Eu não posso evitar desejar tudo aos meus leitores, contudo, que meus leitores as vejam por si mesmos. Em especial, realmente desejo que eles possam ver a fada da Margarida. Um menino pequeno, rechonchudo, de olhos redondos, com uma confiança inocente em seu olhar. Mesmo as fadas mais maliciosas não o provocavam, apesar de ele não fazer parte de seu grupo de maneira alguma. Sendo um caipira típico, ele vagava sozinho e olhava para tudo com as mãos em seus pequenos bolsos e em uma touca branca. Que precioso! Ele não era tão bonito quanto muitas das flores selvagens que eu vi depois, mas era muito querido e amoroso em seus olhares e seu pequeno jeito confiante. Capítulo 4. Quando o fardo está pesado demais, o alívio está próximo. Balada de Sir Aldgar. A essa altura, minha anfitriã estava um pouco aflita por eu ainda não ter ido embora. Assim, com caloroso agradecimento por sua hospitalidade, parti, seguindo meu caminho através do pequeno jardim rumo à floresta. Algumas das flores do jardim haviam avançado para dentro da floresta e cresciam aqui e acolá ao longo do percurso, mas logo as árvores se tornaram muito densas e sombrias para elas. Em particular, notei alguns lírios altos que cresciam dos dois lados do caminho, com grandes e deslumbrantes flores brancas contrastadas pelo verde em toda parte. Estava escuro o suficiente para eu perceber que toda a flor brilhava com sua própria luz. Na verdade, era por causa dessa luz que eu as via, uma luminosidade interna e peculiar emanando de cada uma delas, e não refletida de uma fonte comum como o sol durante o dia. Essa luz era suficiente para a própria planta, e não era forte o bastante para lançar a mais fraca sombra ao seu redor ou iluminar qualquer um dos objetos vizinhos com algo além da mais débil tonalidade de sua própria cor. Dos lírios já mencionados, das campânulas das dedaleiras e de toda a flor em forma de sino, pequenas e curiosas figuras levantavam suas cabeças espreitando-me e retraindo-se. Elas pareciam habitá-las, como lesmas em suas conchas, mas eu tinha certeza de que algumas eram intrusas e pertenciam aos gnomos ou fadas duendes que habitavam o chão e as plantas trepadeiras terrestres. Dos copos de leite surgiram criaturas com grandes cabeças e rostos grotescos, como brinquedos dentro de caixas surpresa. Elas me faziam caretas,
ou me levantavam vagarosamente e astutamente por cima da borda do copo, esguichando água em mim e escorregando para baixo de maneira súbita, como aqueles pequenos caranguejos que habitam as conchas dos caramujos. Ao passar por um grupo de altos cardos, vi-os repletos de carinhas miúdas que espreitavam todos atrás de sua flor. De igual sorte, recuavam com agilidade. Eu os escutava, falando entre si, evidentemente com a intenção de me fazer ouvir, mas eles sempre se escondiam por trás de seu ramo quando eu olhava em sua direção. Olhe para ele, olhe para ele. Ele começou uma história sem um começo e nunca terá um fim. Olhe para ele. Porém, conforme eu avançava floresta adentro, esses sinais e tons tornavam-se cada vez mais raros, dando lugar a outros de um tipo diferente. Um pequeno bosque de jacintos selvagens estava vivo, permeado por extraordinárias criaturas que permaneciam praticamente imóveis, com pescoços curvados, suportando cada uma pelo caule de sua flor, e balançando gentilmente toda vez que um suave sopro do vento varria o abarrotado cenário floral. De igual modo, embora diferindo obviamente em forma e significado, encontrava-se um grupo de campânulas com pequenos anjos apostos, esperando para partir ao sinal de uma mensagem ainda desconhecida. Em locais mais escuros, perto de raízes de árvores cheias de musgo ou de pequenos tufos de grama, cada qual habitando o interior de um globo criado por sua própria luz verde, descendo uma rede de grama de suas sombras, resplandeciam os vagalumes. Eles eram semelhantes aos de nossa terra, pois são fadas em qualquer lugar, vermes durante o dia e pirilampos durante a noite, quando podem aparecer como realmente são para os outros, bem como para si mesmos. No entanto, até eles tinham inimigos aqui, pois notei grandes e poderosos besouros armados, correndo com a mais incontrolável pressa, desajeitados como bebês elefantes, aparentemente procurando por vagalumes. Digo isso porque no exato instante em que um dos besouros avistava um deles, em meio ao que sua visão seria uma floresta de grama ou uma vegetação rasteira de musgo, ele avançava abrindo caminho, apesar de sua débil resistência. Imaginando qual poderia ser o seu alvo, eu observei um dos besouros, e então descobri um fato com o qual não contava. Mas não há nenhuma utilidade em tentar explicar as coisas do reino das fadas a quem viaja para lá. E quem viaja para lá logo aprende e abdica da ideia de fazê-lo. E aceita tudo como é, como uma criança, em uma condição crônica de deslumbramento. Não se surpreende com nada. O meu relato vem a seguir. Por toda a parte no chão, aqui e acolá, havia pequenas bolotas que de aparência escura, mais parecida com terra do que qualquer outra coisa, praticamente do tamanho de uma castanha. Os besouros as caçavam em duplas. Avistando-as, um deles permanecia a observá-las, enquanto o outro corria atrás de um vagalume. Por meio do sinal entre eles, presumo, o segundo logo encontrava seu companheiro de novo. Então, levavam o vagalume e direcionavam seu traseiro luminoso para a escura pelota com aparência de terra, até que, por fim, a bolota lançava-se no ar como um foguete, raramente entretanto, atingindo a altura da árvore mais alta. Da mesma maneira, tal como um foguete, ela explodia no ar, caindo em uma chuva de faíscas dos mais deslumbrantes e variados matizes.
Centelhas douradas e vermelhas, roxas e verdes, azuis e rosadas riscavam os céus abaixo das sombrias copas e em meio aos troncos colunares das árvores das florestas. Observei que os besouros jamais usavam o mesmo vagalume 2 vezes, mas deixavam-no ir aparentemente ileso pelo uso que haviam feito dele. Em outras partes, toda a folhagem imediatamente ao redor era iluminada pela dança aérea de vagalumes coloridos de maneira esplêndida, que zigue-zagueavam de lá para cá, viravam, voltavam e cruzavam repetidas vezes, entrelaçando toda a complexidade de um movimento no outro. Aqui e ali, as poderosas árvores reluziam ao emanar uma luz fosforescente. Era possível traçar o próprio caminho das grandes raízes na terra apenas pela fraca luz que resplandecia, e todo ramo ou veio das folhas constituía um raio de luz de um fogo pálido. O tempo todo, conforme avançava floresta adentro, fui perseguido por um sentimento de que outras formas mais parecidas com a minha em tamanho e aparência estavam se movendo e uma pequena distância de mim em ambos os lados, mas, como ainda não podia discernir nenhuma delas, apesar de a lua estar alta, a ponto de enviar muitos dos seus raios para baixo entre as árvores e desses raios serem extraordinariamente brilhantes e iluminadores, ainda que fosse uma meia-lua. Com frequência, eu imaginava, porém, que as formas eram visíveis em todas as direções, exceto naquela para a qual se voltava o meu olhar, e que só ficavam invisíveis ou viravam outras formas das florestas no momento em que meus olhos se direcionavam a elas. No entanto, exceto por esse sentimento de presença, as árvores pareciam totalmente desprovidas de qualquer elemento humano, embora repetidas vezes meu olhar recaísse sobre algum objeto que imaginava ser uma forma humana. Porém, logo descobria que estava equivocado, pois ao firmar os olhos constatava-se tratar obviamente de um arbusto, uma árvore ou uma rocha. Então, um vago sentimento de desconforto apoderou-se de mim. Em meio ao período de alívio, tal sensação aumentou gradualmente, como se algo maligno estivesse vagando nas proximidades, algumas vezes mais perto e em outras mais longe, porém se aproximando cada vez mais. O sentimento prosseguiu e se aprofundou, até que o prazer que sentia nas inúmeras e variadas manifestações que indicavam a presença de alegres fadas em toda parte desapareceu aos poucos, deixando-me cheio de ansiedade e medo que eu era incapaz de associar com qualquer objeto definido. Finalmente, um pensamento cruzou minha mente. Será possível que o Freixo esteja me procurando? Ou talvez, em suas perambulações noturnas, seu caminho esteja gradualmente convergindo na direção do meu? Mas busquei conforto ao relembrar que ele havia seguido noutra direção e que, se permanecesse nela, ela o levaria para bem longe de mim. Além disso, de minha parte nas últimas 2 ou 3 horas, rumara diligentemente em direção ao leste. Assim mantive-me em meu curso, lutando contra o medo opressor por meio de um esforço direto de minha vontade e ocupando minha mente com outros pensamentos o máximo que podia. Até ali estava sendo bem-sucedido, embora tivesse a consciência de que, se abaixasse a guarda, um instante sequer, seria praticamente subjugado pelo horror. No entanto, sentia ser capaz de continuar andando por 1 hora ou mais. O que eu temia não sabia dizer,
Na verdade, fui deixado num estado de vaga incerteza quanto à natureza do inimigo, nada sabendo sobre seu modo de agir ou o alvo de seus ataques. Pois de um jeito ou de outro, nenhuma de minhas perguntas havia logrado arrancar uma resposta definitiva da senhora na cabana. Eu não sabia como poderia defender a mim mesmo, nem por qual sinal poderia reconhecer com certeza a presença do meu adversário, pois até agora esse vago, ainda que poderoso medo, era toda a indicação de perigo que tinha. Para aumentar minha angústia, as nuvens no oeste elevaram-se quase ao topo do céu, sendo que elas e a lua estavam viajando vagarosamente, umas em direção à outra. De fato, as nuvens mais avançadas já haviam encontrado o astro, e este havia começado a se mover com dificuldade em meio ao vapor opaco que se adensava gradualmente. Por fim, a lua ficou quase totalmente encoberta. Quando a lua resplandeceu novamente com o brilho intensificado pelo contraste, vi claramente no caminho diante de mim, ao redor do qual as árvores retrocediam, deixando um pequeno espaço de relva verde, a sombra de uma grande mão de juntas calejadas e protuberâncias aqui e ali. Mesmo dominado pelo medo, reparei em especial nas extremidades bulbosas dos dedos. Rapidamente, olhei ao redor, mas não encontrei nada que pudesse lançar tal sombra. Entretanto, agora que tinha uma direção para onde projetar minha apreensão, embora indeterminada, o próprio sentimento de perigo e a necessidade por ação sobrepujaram a aflição que sentia, sendo esta o pior atributo do medo. Por alguns instantes ponderei que se o que vi tinha sido mesmo uma sombra, então seria inútil procurar pelo objeto que o lançava em qualquer outra direção, exceto entre a sombra e a lua. Procurei e observei atentamente, aguçando minha visão, sem resultado algum. Não consegui ver nada do tipo, nem mesmo um freixo nas vizinhanças. Ainda assim, a sombra permanecia sem ser constante, movendo-se para frente e para trás. Então vi os dedos se fecharem, afiando-se como as garras de um animal selvagem em uma incontrolável ânsia por alguma presa à vista. Parecia-me haver apenas um modo de descobrir a substância daquela sombra. Avancei de maneira ousada, embora com um arrepio interno ao lugar onde a sombra se encontrava. A seguir, joguei-me no chão, coloquei a cabeça dentro da sombra em forma de mão e virei os olhos para a lua. Deus dos céus! O que era aquilo? Pergunto-me se realmente me ergui. E se a própria sombra da mão não me prendeu onde estava até que o medo tivesse congelado meu cérebro. Vi a figura mais estranha de todas. Era fantasmagórica, vaga, quase transparente nas partes centrais e gradualmente mais profunda em substância do centro para fora, até terminar em extremidades capazes de lançar tal sombra como a que se projetava de sua mão através dos horrendos dedos por entre os quais podia agora ver a lua. A mão estava elevada como uma pata prestes a atacar sua presa, mas o rosto, que latejava com uma visibilidade flutuante e pulsante, não por causa da mudança na luz que refletia, mas em seus próprios poderes de reflexão. As alterações vindas de dentro, não de fora. Era horrível. Eu não sei como descrevê-lo. Ele provocava uma nova sensação, assim como ninguém consegue traduzir um odor terrível
ou uma dor sinistra, ou um som aterrorizador em palavras, eu não consigo descrever essa nova e horrível feiura. Posso somente tentar descrever algo que não é, mas lhe parece análogo, ou ao menos é aludido por ela. Essa criatura me lembrava do que ouvira sobre vampiros uma vez, que o rosto parecia o de um cadáver, mas mais do que outra coisa que pudesse pensar, em especial quando imagino tal rosto em movimento sem a indicação de que algum tipo de vida fosse sua fonte. Suas características eram mais bonitas do que o contrário, exceto a boca, que mal apresentava curvas. Os lábios tinham a mesma espessura, mas ela não era nem um pouco extraordinária, apesar deles parecerem ligeiramente inchados. Eles pareciam fixamente abertos, mas não eram afastados. É claro que não notei essas feições na hora. Estava horrorizado demais para isso. Eu reparei nelas mais tarde, quando a forma retornou à minha mente com uma vivacidade intensa demais para admitir dúvidas quanto à precisão do reflexo. Mas seus traços mais horríveis eram os olhos. Estes eram vivos e ainda assim não tinham vida, pareciam iluminados com uma soberba infinita, uma voracidade inexorável. Quando devorava o devorador, parecia ser o poder interior e impulsionador de toda aquela aparição horrenda. Fiquei deitado por alguns momentos simplesmente imbuído de terror, até que outra nuvem, ao obscurecer da lua, tirou-me de imediato dos efeitos paralisantes da presente visão de um objeto de horror, enquanto adicionou a força da imaginação ao poder do medo dentro de mim, ao passo que, sabendo haver causa pior de apreensão do que antes, eu me mantive igualmente ignorante a respeito de contra o que deveria me defender, ou como tomar quaisquer precauções. Ele podia me espreitar na escuridão a qualquer momento. Rapidamente fiquei de pé e disparei não sei para onde, apenas para longe do espectro. Não pensei mais no caminho, e muitas vezes escapei por pouco ao me arremessar cheio de medo contra uma árvore em minha impetuosa fuga. Grandes gotas de chuva começaram a tamborilar nas folhas, como murmúrios, trovões começaram a soar, e então rugir à distância. Corri. A chuva caiu mais forte até que, por fim, as folhas grossas não foram capazes de aguentar por mais tempo. Como um segundo firmamento, elas derramaram suas torrentes na terra. Logo, eu estava ensopado, mas isso não era nada. Cheguei a um pequeno e transbordante córrego que corria pela floresta. Tinha uma vaga esperança de que, se eu cruzasse, estaria a salvo de meu perseguidor. Porém, rapidamente descobri que minha esperança era tão falsa quanto indefinida. Lancei-me através do córrego, subi num terreno mais alto e alcancei um espaço mais aberto, onde havia somente árvores grandes. Caminhei entre elas, mantendo-me a leste ao máximo que poderia imaginar. Mas nem um pouco certo de que não caminhava na direção oposta. Minha mente estava se recuperando um pouco do terror extremo, quando de repente o clarão de um raio, ou melhor, uma cascata de clarões sucessivos vindo de trás de mim, parecia cair no chão à minha frente, porém mais fraca do que antes. A partir de toda a extensão da fonte da luz, a sombra da mesma mão horrível. Fugi a uma velocidade ainda maior que antes. Entretanto, não havia ainda percorrido grande distância quando meu pé escorregou e, tentando em vão recuperar o equilíbrio, caí aos pés de uma das grandes árvores. Ainda meio atordoado, consegui me levantar e, quase involuntariamente, olhei para trás.
Tudo o que vi foi a mesma mão a cerca de 1,5 metro, 1 metro do meu rosto. No entanto, ao mesmo tempo senti 2 grandes e suaves braços me envolvendo, vindo de trás, e uma voz feminina me dizer: não tema, não tema o gnomo. Ele não ousará machucá-lo agora. Com isso, a mão recuou, repentinamente, como se recuasse do fogo, e desapareceu em meio à escuridão e à chuva. Tomado por um sentimento misto de terror e alegria, permaneci parado por algum tempo, praticamente sem sentir nada. A primeira coisa de que me lembro é o som de uma voz acima de mim, clara e baixa, que me recordava estranhamente o som de um vento suave, em meio às folhas de uma grande árvore. A voz murmurava sem parar: talvez o ame, talvez o ame. Porém, ele é um homem e eu somente uma faia. Encontrei-me sentado no chão, encostado em uma figura humana e apoiado ainda pelos braços ao meu redor, que eu sabia serem de uma mulher, um tanto acima do tamanho humano e de proporções largas. Virei a cabeça, porém sem mover o tronco, pois temia que os braços que me seguravam não soltassem. Então, olhos claros e de algum modo tristes encontraram os meus. Pelo menos foi assim que me pareceram. Mas não pude ver muito de sua cor ou de seus contornos, já que estava sentado na sombra escura e úmida de uma árvore. O rosto parecia ser muito amável e solene em sua seriedade, com o aspecto de alguém que está bem contente, mas esperando por algo. Percebi que minha conjectura a respeito de seus braços estava correta. Ela era totalmente acima da escala humana, mas não muito. Por que chama a si mesma de faia? Perguntei. Porque sou uma faia. Ela respondeu na mesma voz baixa, murmurante e musical. Você é uma mulher, retruquei. Você acha que sim? Então eu sou muito parecida com uma mulher? Você é uma mulher muito bonita. Será mesmo possível que não saiba disso? Fico feliz por você achar isso. Creio que me sinto como uma mulher algumas vezes. Sinto-me assim nesta noite e sempre que a chuva pinga no meu cabelo. Pinga do meu cabelo. Pois existe uma velha profecia em nossa floresta que diz que seremos homens e mulheres como vocês. Conhece alguma coisa a respeito disso em sua região? Serei muito feliz quando for uma mulher? Não tenho medo, pois é sempre em noites assim que me sinto como uma. Porém, desejo ser uma mulher o tempo todo. Deixei que continuasse falando, pois sua voz era como uma mistura de todos os sons musicais. Nesta hora, disse a ela que dificilmente conseguia dizer se as mulheres eram felizes ou não. Conheci uma e não havia sido feliz. E da minha parte sempre sonhara com o reino das fadas, assim como ela agora sonhava com o mundo dos homens. Mas nenhum de nós dois viverá muito ainda, e quem sabe as pessoas que se tornassem mais felizes à medida que envelhecessem. Exceto que duvidava disso. Não pude deixar de suspirar. Ela o sentiu, pois seus braços ainda estavam em volta de mim. Então perguntou-me quantos anos eu tinha. 21, afirmei. Ora, um bebê, disse ela, beijando-me com o mais doce beijo de brisas e odores. Havia uma suave sinceridade no beijo que renovou meu coração de maneira maravilhosa. Senti como se não temesse mais o temível Freixo. O que o terrível Freixo queria comigo? Questionei. Não tenho certeza, mas creio que ele quer enterrar você ao pé de sua árvore.
Mas ele não tocará em você, minha criança. Todos os freixos são temíveis como ele? Claro que não. Todos são criaturas egoístas e desagradáveis. Que homens horríveis serão se a profecia for verdadeira. Mas esse aí tem um buraco no coração sobre o qual ninguém sabe, exceto uma ou duas pessoas. Assim, ele está sempre tentando preenchê-lo, mas não consegue. Deve ser para isso que ele queria você. Me pergunto se algum dia ele será um homem. Se for, espero que o matem. Que gentileza sua me salvar dele. Cuidarei para que ele não chegue perto de você de novo. No entanto, há outros como eu na floresta de quem infelizmente não posso protegê-lo. Se vir algum deles muito bonito, tente contorná-lo. O que isso quer dizer? Não posso te contar mais. Por hora devo amarrar um pouco do meu cabelo à sua volta, e assim o freixo não o tocará. Aqui, corte um pouco dele. Vocês homens têm muitas coisas estranhas e cortantes. Ela agitou seus longos cabelos soltos sobre mim, sem jamais mexer os braços. Não posso cortar seu lindo cabelo. Seria uma pena. Pode cortar meu cabelo. Ele terá crescido o bastante antes que seja necessário novamente nesta floresta selvagem. Quem sabe, talvez, nunca mais sirva para nada. Não até eu ser uma mulher. E suspirou. Com uma faca, o mais gentilmente possível, cortei um longo cacho de seu negro cabelo, que pendia inclinando de sua bela cabeça acima de mim. Quando terminei, ela estremeceu e respirou fundo, como alguém sob uma intensa dor que suporta firme, sem sinal de sofrimento, até que ela cesse. Então pegou o cabelo e o prendeu à minha volta, entoando uma estranha e doce canção que não consegui entender, mas que deixou em mim um sentimento como esse. Jamais o vi antes, nunca mais o verei, porém o amor, socorro e dor lindo. Porém amor, socorro e dor lindo fizeram no meu até que meus anos se acabem. Não sou capaz de traduzir mais em palavras. Ela fechou os braços em mim novamente e continuou cantando. A chuva nas folhas e a brisa suave que começava a soprar fizeram companhia à sua canção. Eu estava dormindo, por um sereno êxtase de encanto. Ouvia falar acerca dos segredos da floresta, das flores e dos pássaros. Em um instante, senti como se estivesse vagando em minha infância por florestas ensolaradas na primavera, sobre carpetas de prímulas, anêmonas e pequenas coisas brancas e estreladas. Eu quase disse criaturas, e encontrando novas flores maravilhosas a todo momento. Em outro, como se estivesse divagando sob o meio-dia quente de verão, com um livro de contos ao meu lado, debaixo de uma grande faia, ou como se no outono ficasse triste por ter pisado nas folhas que me abrigaram e recebesse uma última bênção por meio de seus doces odores de decadência. Ou como se em uma noite de inverno, ainda congelado, olhasse para cima a caminho de casa rumo a uma lareira quente através de galhos e ramos amarrados em direção à lua, gelada e coberta pela neve com uma auréola opala ao seu redor. Por fim, fui vencido pelo sono, pois não me lembro de mais nada até me encontrar deitado sob uma magnífica faia debaixo da clara luz da manhã, pouco antes do amanhecer. À minha volta havia um círculo de folhas de faia. Ai de mim!
Não trouxe nada comigo do reino das fadas, exceto memórias. Os grandes galhos de faia estavam pendurados ao meu redor. Sob a minha cabeça erguiam-se duas hastes suaves, cujas superfícies curvas se expandiam como membros em crescimento. As folhas e os ramos acima mantinham a canção que me fizera dormir, só que agora, na minha mente, ela soava como um adeus. Fiquei sentado durante um bom tempo, não querendo partir, mas a minha história inacabada impeliu-me a prosseguir. Devia agir e perambular, com o sol já bem elevado no céu. Levantei-me e coloquei meus braços ao redor da faia o máximo que pude. Beijei-a e lhe disse adeus. Um estremecimento percorreu as folhas. Algumas das poucas gotas de chuva que restaram da noite anterior caíram aos meus pés. Conforme ia embora, lentamente parecia escutar num sussurro, uma vez mais, as palavras: talvez o ame, porém, ele é um homem, e eu somente uma faia. Capítulo 5. E ela era suave e plena, como se uma torrente de vida a houvesse lavado ou como se um adormecer permanecesse sobre suas pálpebras mais fácil de remover que a abelha de uma margarida. Pygmalion, de Thomas Lovell Beddoes. Ela era branca como os lírios em maio, ou a neve que caía em um dia de inverno. Sir Launfal, de Thomas Chestre. Continuei minha caminhada no frescor do ar matutino, como que renascido. A única coisa que sufocava meu prazer era uma nuvem de algo entre tristeza e encanto que cruzava a minha mente com a recorrente lembrança da minha anfitriã da noite passada. Mas então, pensei, se ela está triste, não posso evitar. E ela tem todos os prazeres de sempre. Um dia como este certamente é uma alegria para ela. Pelo menos, tanto quanto é para mim. E sua vida talvez seja a mais rica, pois guarda em si a memória do que veio, mas não pôde ficar. E em algum dia se algum dia ela se tornar uma mulher, quem sabe não nos encontraremos em algum lugar? Há muitos espaços para se encontrar no universo. Assim, confortando-me com tais pensamentos, mas ainda sentindo um vago remorso como se não devesse tê-la deixado, prossegui. A floresta não era muito diferente das de minha própria terra, exceto que todas as coisas selvagens, coelhos, pássaros, esquilos, camundongos e os inúmeros outros habitantes eram muito dóceis. Isto é, não fugiam de mim, mas me olhavam quando passava. E em geral se aproximavam como se quisessem me examinar mais de perto. Se isso era proveniente de total ignorância ou de familiaridade com a aparência humana de seres que nunca lhes fazia mal, não saberia dizer. Certa vez, ao olhar admirado uma magnífica flor de uma planta parasita, pendurada num galho de árvore acima de minha cabeça, um grande coelho branco galopou vagarosamente até mim. Ele colocou uma de suas patinhas sobre o meu pé. Levantou a cabeça e me olhou com seus olhos vermelhos, assim como eu estivera olhando para a flor selvagem acima de mim. Inclinei-me e o acariciei, mas quando tentei levantá-lo, ele bateu no chão com as patas traseiras e fugiu em disparada, virando-se, entretanto, para me olhar diversas vezes antes que eu o perdesse de vista. De vez em quando, uma obscura figura humana também aparecia e desaparecia a alguma distância entre as árvores, movendo-se como uma sonâmbula, mas ninguém nunca se aproximou de mim.
Nesse dia, encontrei muita comida na floresta, estranhas, nozes e frutas que nunca havia visto antes. Hesitei em comê-las, mas considerei que se podia viver do ar do reino das fadas, poderia viver de uma comida também. Descobri que meu raciocínio estava correto e o resultado foi melhor do que esperava, pois não somente satisfez minha fome, como agiu de tal forma em meus sentimentos que estabeleci uma relação muito mais completa com as coisas ao meu redor. As formas humanas pareciam muito mais densas e definidas, mais tangíveis aos olhos, por assim dizer. Parecia saber escolher melhor que direção tomar quando surgiu uma dúvida. De algum modo, passei a sentir o que os pássaros queriam dizer em seus cantos, embora não pudesse expressá-lo em palavras, não mais do que se pode dizer com paisagens. Por vezes, para minha surpresa, me via escutando com atenção uma conversa entre dois esquilos ou macacos, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Os assuntos não eram muito interessantes, exceto aqueles associados às vidas e necessidades pessoais das pessoas, das pequenas criaturas, onde se encontravam as melhores nozes da região, quem conseguia quebrá-las melhor, ou quem armazenara o maior estoque para o inverno, coisas do tipo. Contudo, os animais jamais revelam onde se encontra o estoque. Não havia grande diferença entre sua conversa e nosso ordinário diálogo humano. Jamais ouvi certas criaturas falarem e acredito que elas nunca o fazem, exceto sob o impulso de alguma grande agitação. Os camundongos conversaram, porém. Os porcos-espinhos pareciam muito fleumáticos, e embora diversas vezes encontrasse um casal de toupeiras na superfície, nunca as ouvi trocar uma palavra sequer. Não havia feras selvagens na floresta, pelo menos não vi nada maior do que um gato selvagem. Porém, havia muitas cobras, e não acho que eram totalmente inofensivas, mas nenhuma jamais me mordeu. Logo após o meio-dia, cheguei a uma colina rochosa de pequenas proporções, mas muito íngreme. E não tendo nenhuma árvore, nem sequer um arbusto sobre ela, inteiramente exposta ao calor do sol. Meu caminho parecia seguir para além dela, e eu imediatamente comecei a subir. Ao chegar ao topo, suado e extenuado, olhei ao redor e vi que a floresta ainda se estendia em todos os lados, tão longe quanto a minha vista podia alcançar. Notei que na direção em que ia descer, as árvores não estavam tão próximas do pé da colina quanto do outro lado. Eu estava lamentando em especial o inesperado adiamento de abrigo, porque esse lado da colina parecia mais difícil de descer do que o outro fora de subir, quando meu olhar recaiu sobre uma trilha natural. Ela acabava entre as pedras rachadas e o curso de um pequeno córrego, que eu esperava ser mais confortável aos pés. Experimentei seguir a trilha e não achei a descida nem um pouco trabalhosa. Ainda assim, quando cheguei ao pé da colina, eu estava exausto graças ao calor. Mas justo onde o caminho parecia terminar, surgiu uma grande rocha repleta de arbustos e plantas rasteiras, algumas desabrochando plena e esplendidamente, quase escondendo uma abertura na pedra, para a qual o caminho parecia guiar. Eu entrei sedento pela sombra que ela prometia. Qual foi o meu deleite ao encontrar uma cela rochosa, em que cada borda e saliência estava lotada de adoráveis samambaias cujas formas, agrupamentos e sombras forjaram em mim um poema. Pois tal harmonia não podia existir senão em vista de um único fim. Um pequeno poço de água mais límpida enchia um buraco musgoso em um canto,
Eu bebi e senti que sabia como devia ser o elixir da vida. Então me joguei em um monte de musgo que parecia um sofá disposto ao longo da extremidade interna. Ali eu permaneci, em um devaneio delicioso por um tempo durante o qual todas as formas, as cores e os sons encantadores pareciam fazer do meu cérebro uma área comum, onde podiam ir e vir sem ser convidados e sem pedir licença. Jamais imaginara que tal capacidade para a felicidade simples existisse em mim, de maneira como fora desperta por essa assembleia de formas e sensações espirituais que ainda eram muito vagas para admitirem ser traduzidas em qualquer forma conhecida pela minha ou por alguma outra mente. Havia permanecido ali por 1 hora, eu supunha, apesar de que deve ter sido bem mais quando, tendo relaxado o tumulto harmonioso da minha mente, comecei a me dar conta de que meus olhos estavam fixados em um baixo relevo estranho e desgastado pelo tempo na rocha à minha frente. Após ponderar por um tempo, concluí que ele representava Pigmalião, esperando o nascimento de sua estátua. O escultor se sentava de maneira mais rígida do que a figura para a qual seus olhos estavam virados. Ela parecia pronta a descer de seu pedestal e abraçar o homem que aguardava mais do que o esperado que algo acontecesse. Uma linda história, disse a mim mesmo. Agora, essa caverna, com os arbustos arrancados da entrada para deixar a luz entrar, talvez fosse um lugar que ele escolheria afastado dos olhos dos homens para colocar seu bloco de mármore e moldá-lo a um corpo visível, e que o pensamento já havia dado forma na sala invisível do cérebro do escultor. E de fato, se não estou enganado, disse, levantando-me quando um súbito raio de luz adentrou por uma fissura no teto e iluminou uma pequena área da rocha de vegetação. A própria rocha é puro mármore branca e delicada o bastante para qualquer estátua, mesmo se destinada a se tornar uma mulher ideal nos braços do escultor. Apanhei minha faca e removi o musgo da parte do bloco sobre a qual eu estava. E então, para minha surpresa, descobri que era mais como um alabastro do que mármore comum, pois o gume de minha faca o cortava com facilidade. De fato, era alabastro. Por um inexplicável impulso, embora de modo algum incomum, continuei removendo o musgo da superfície de pedra e logo percebi que ela era polida, ou pelo menos muito lisa em toda a sua extensão. Prossegui minha empreitada e depois de limpar um espaço de cerca de meio metro quadrado, observei algo que me motivou a continuar o trabalho com mais interesse e cuidado que antes. Os raios de sol atingiram o lugar de onde eu havia retirado o musgo, e sob o seu esplendor o alabastro revelou sua usual aparência suave quando polido, exceto onde minha faca havia arranhado a superfície. Observei que a transparência parecia ter um limite definido, determinando num corpo opaco como o mais sólido o branco mármore. Fui cuidadoso para não arranhar mais. Em um primeiro instante, uma vaga esperança deu lugar a um surpreendente sentimento de possibilidade. Então, enquanto continuava a minha tarefa, uma revelação após a outra produziu a extasiante convicção de que, abaixo da crosta de alabastro, encontrava-se uma forma de mármore debilmente visível. Porém, se era de homem ou mulher, eu ainda não sabia dizer.
Trabalhei o mais rápido que pude, de joelhos, sem abrir mão do cuidado e de cobrir toda a massa. Ergui-me e afastei-me um pouco, de modo a aumentar meu campo de visão. Então vi, diante de mim com suficiente nitidez, embora ao mesmo tempo com certa dificuldade em virtude da limitada luz natural que o lugar permitia que entrasse, bem como da natureza do próprio objeto, um bloco de alabastro puro, circundando a forma aparentemente em mármore de uma mulher em repouso. Ela estava deitada de lado, com a cabeça apoiada em suas mãos e o rosto virado para mim. Contudo, não podia ver seu semblante como um todo, pois os cabelos haviam caído parcialmente sobre sua face. Não obstante aquela visão incompleta, pareceu-me totalmente adorável, mais próxima do rosto que nascera comigo em minha alma do que qualquer coisa que tenha visto antes na natureza ou na arte. Os contornos restantes da figura eram tão indistintos que a simples meia opacidade do alabastro parecia insuficiente para justificar o fato. Assim, deduzi que o leve manto devia ser o responsável por tal indefinição. Muitas histórias passaram pela minha mente sobre a mudança de substância por intermédio de encantamentos e outras causas, bem como de encarceramentos semelhantes a esse diante de mim. Pensei no príncipe da cidade encantada, meio mármore e meio homem, em Ariel, em Níobe, na Bela Adormecida, nas árvores que sangravam e em muitas outras histórias, até mesmo minha aventura na noite anterior com a Dama da Faia contribuiu para suscitar em mim uma esperança arrebatadora de que, por algum meio, vida poderia ser dada também a essa figura e que, retirando-a de sua tumba de alabastro, ela glorificaria meus olhos com sua presença. Pois, pensei, quem pode afirmar que essa caverna não seja o lar do mármore e que este mármore é essencial àquele espírito do mármore que, presente por toda a parte, torna-o capaz de ser moldado em qualquer forma? E se ela pudesse acordar, de qual seria o meio de despertá-la? Um beijo despertou a Bela Adormecida, mas um beijo não pode alcançá-la através da crosta de alabastro. Entretanto, ajoelhei-me e beijei o pálido caixão. Porém, ela continuou dormindo. Lembrei-me de Orfeu e das pedras que o seguiam, das árvores também. Que árvores também seguissem sua música não me parecia nada surpreendente agora. Será que uma música não seria capaz de dar vida a essa forma que a glória do movimento não desviaria por um tempo o encanto do descanso? Doces sons conseguem chegar aonde o beijo não consegue penetrar. Sentei-me e ponderei. Bem, embora sempre tenha apreciado a música, nunca fui dotado de talento musical, até entrar na Floresta das Fadas. Eu tinha uma voz e conhecia as notas, porém, quando tentava cantar, elas não combinavam, então permanecia em silêncio. Nesta manhã, entretanto, antes de me dar conta, me descobrira alegre com uma música. Contudo, se isso ocorrera antes ou depois de eu ter comido as frutas da floresta, não podia confirmar com segurança. Concluí, entretanto, ter ocorrido depois, e que o impulso elevado de cantar que agora sentia era em parte por ter bebido do pequeno poço, que resplandecia como um olho brilhante num canto da caverna. Sentei-me no chão ao lado da tumba pré-natal
inclinado sobre ela, com o meu rosto voltado para o semblante da figura dentro dela, e cantei. Palavras e tons se unindo e inseparavelmente conectados, como se a palavra e tom formassem uma só coisa, ou como se cada palavra pudesse ser proferida apenas naquele tom e fosse incapaz de se distinguir dele, exceto em ideias por meio de uma análise minuciosa. Cantei algo como se segue, mas as palavras constituem apenas uma grosseira representação de um estado cuja própria elevação impedia a possibilidade de ser lembrado, e no qual, creio eu, os termos empregados estavam muito acima destes, assim como aquele estado transcendia este do qual me recordo. Mulher de mármore dormindo em vão na própria morte dos sonhos, vais tu, o sono a ti varrendo, tudo senão com visão abunda, ouvir minha voz através da dourada névoa de memória e esperança, e com um sorriso sombrio me encorajar com a morte lutar, com a primitiva morte lutar. Todos os escultores a ti buscam, a si mesmo personificam, seguindo suas visões de formas as dotam, vestes de mármore te confiaram. Porém a ti mesma em silêncio cerrada, eterna tu permaneceste. A muitas acharam, mas a busca por ti deu em nada. Eu te encontrei, desperta para mim. Conforme cantava, olhava com sinceridade para aquele rosto que tão pouco se revelava para mim. Imaginei ter visto através do opaco véu de alabastro, ainda que acreditasse não ser mais do que imaginação, um movimento de cabeça que, se causado por um suspiro de alguém se afogando, como se causado por um suspiro de alguém se afogando. Olhei mais atentamente e concluí que não passava de simples imaginação. Todavia, prossegui cantando. De beleza o descanso está repleto, e ainda que desistas de ti, creio, para outra missão virei completo, em favor de minha rainha sem receio. Ou se anos forem precisos para despertar-te de tua solitária tranquilidade, venham como sonâmbulo para transportar-te rumo à floresta amigável e sem atividade. Sonhos mais doces na floresta estão, ao redor de ti a tempestade não aflora. E quando a necessidade por descanso se torna aflição, para tua caverna segues sem demora. Ou, se o mármore ainda escolher, sobre mim este encanto seja, que o teu sono venha me envolver, permita que contigo em sonho eu esteja. Mais uma vez, fiz uma pausa e olhei atentamente através da mortalha rochosa, como se pela própria força de meu olhar pudesse iluminar cada traço daquele rosto adorável. Então imaginei que a mão que permanecera apoiada no rosto houvesse deslizado um pouco para baixo. Porém não tinha plena certeza de ter observado cuidadosamente a posição da mão quando a olhei da primeira vez. Assim, cantei de novo, pois o desejo havia crescido até se tornar uma necessidade passional de vê-la viva. Ou tu és a morte, mulher, desde que eu pus-me a cantar ao teu lado, o céu pela vida foi abandonado e todo o mundo exterior morreu. Sim, estou morto, pois retiraste minha vida, para ti a levaste. Lua morta de amor, liberta o crepúsculo do amanhecer, desperta e faz a escuridão desaparecer. Dama gelada da rocha adorável, desperta ou aqui morrerei, e contigo para sempre estarei, minha forma e eu, um par inseparável. Mas
Palavras são vãs, a todas diz não, exceto uma débil parte nada expressam. Ouves as profundezas de onde clamam o silêncio anseio do meu coração. Silencioso anseio do meu coração. Nesse instante, ouvi um estrondo, com uma repentina aparição que vem e logo se vai, uma forma branca coberta por um leve vestido, o alvo rompeu de cima da rocha, parou, deslizou à frente e partiu cintilante rumo à floresta. Eu a segui até a entrada da caverna. Então, logo o assombro e a consternação do deleite diante daquela visão permitiram que meus nervos responsáveis pelo movimento agissem de novo. Então, vi a forma branca em meio às árvores enquanto cruzava uma pequena clareira no limite da floresta, onde a luz do sol caía em cheio, parecendo reunir-se em um esplendor mais intenso sobre aquele objeto que flutuava em vez de voar através do seu lago de raios. Acompanhei-a com o olhar numa espécie de desespero, encontrada, liberta e perdida. Parecia inútil segui-la, mas era imperativo fazê-lo. Observei a direção que ela tomou e, sem nenhuma única vez me virar para a caverna, esquecida, corri para a floresta.